De diversos livros na área de cultura alimentar. Eu comecei fazendo nutrição, então eu sou nutricionista, e fui fazer o mestrado em História da Alimentação. O meu orientador foi o professor Carlos Roberto Antunes dos Santos, que na época ele era o precursor da História da Alimentação no Brasil. Ele que trouxe o estudo dessa área para cá, inspirado em autores franceses com quem ele já tinha trabalhado, pesquisadores franceses. O Carlos Antunes trouxe essa área para cá, montou um grupo de História da Alimentação, qual eu fiz parte, e eu trabalhei com as primeiras autoras de teses e dissertações aqui de Curitiba. Eu acabei defendendo uma das primeiras dissertações em História da Alimentação e fui a primeira nutricionista a defender uma dissertação de mestrado em História da Alimentação aqui no Brasil. O meu estudo foi sobre a padaria América, sobre a tradição de se fazer e se comprar a broa de centeio. Por que algumas pessoas passavam de geração para geração esse hábito alimentar? E esse foi meu ponto de partida dentro dessa área de cultura alimentar. A partir daí, eu tive contato com os alemães de Curitiba e comecei a desenvolver vários trabalhos sobre a cultura alimentar e a cultura alimentar dos alemães de Curitiba. Especificamente alemães luteranos, e depois a gente abriu o leque para alemães luteranos e católicos de Curitiba. Em 2008, eu acabei defendendo e pesquisando e registrando a broa de centeio como patrimônio cultural de Curitiba. Foi o primeiro patrimônio cultural gastronômico da cidade registrado. E a gente desenvolveu esse documentário chamado A Broa Nossa de Cada Dia. Ele foi idealizado por mim e eu também escrevi o roteiro para o documentário, né? Em 2010 eu consegui publicar a minha dissertação de mestrado, que foi A Padaria América e o Pão das Gerações Curitibanas, que foi o meu primeiro livro escrito, né, publicado. Logo em seguida, eu consegui publicar a minha tese de doutorado, porque depois da minha dissertação de mestrado, eu entrei no doutorado trabalhando com tradições culinárias de alemães luteranos. E o título da tese ficou Dize-me que comes e te direi quem és. Alemães, comida e identidade, onde eu trabalho com as tradições culinárias de alemães e o significado da permanência dessas tradições para esses descendentes aqui em Curitiba. E daí desdobrou-se vários outros trabalhos dentro da área de cultura alimentar. A partir da minha tese de doutorado, eu fiz uma compilação e um inventário dos doces mais tradicionais dos alemães, porque a confeitaria alemã é uma das mais requintadas e refinadas que existe. E dentro desse projeto da confeitaria alemã, eu escrevi um livro chamado Entre Strudel, Bolachas e Stollen, Receitas e Memórias, e a gente desenvolveu várias oficinas de doces dessa cultura alemã aqui em Curitiba. Então, a gente escolheu uma artesã da culinária alemã, chamada Dona Rose Lohmann, e em parceria com ela, eu escrevi o livro e ela dava as oficinas dos doces. A gente desenvolveu 12 oficinas gratuitas aqui em Curitiba, para integrantes da comunidade alemã e para pessoas que eram de fora. E com todas as oficinas gratuitas, os ingredientes gratuitos, o livro com as receitas, o modo de preparo e todos os truques e segredos dessa confeitaria alemã. Essas oficinas elas foram muito interessantes e foram tão ricas e deram tão certo que a gente conseguiu levar elas para Salvador através
de um edital cultural, de um projeto que a gente desenvolveu, aonde a gente foi ensinar essa confeitaria alemã e fazer uma troca cultural, aonde algumas artesãs dos doces de lá ensinavam para as artesãs dos doces daqui. E foi uma troca cultural muito interessante. A dona Rose foi com a gente lá para Salvador e a gente conseguiu desenvolver algumas oficinas lá em Salvador também. Depois eu acabei desenvolvendo um outro livro que é sobre a Igreja Alemã de Curitiba, a Christuskirche, que é a Igreja de Cristo, que é a igreja onde eles ainda falam o idioma alemão, né? O culto é realizado em alemão. Eu trabalhei com esse grupo de alemães luteranos aqui em Curitiba e as oficinas foram realizadas, sediadas dentro também da igreja alemã. Quase todas as receitas desse livro são de integrantes dessa igreja. Depois eu publiquei a minha tese de doutorado, que é Alemães, Comida e Identidade, uma tese ilustrada. Essa tese, ela foi, a tese aqui, a minha tese, ela foi totalmente trabalhada nesse livro. Ela teve ilustrações lindas e teve também, a gente elencou algumas das tradições culinárias mais relevantes dos alemães na tese. Não só da confeitaria, que eu já tinha colocado no Entre Estúdio Bolachas e Stollen, mas também das receitas salgadas, né? E aqui daí a gente fala sobre essas tradições e sobre todo o simbolismo, todo o ritual que elas acabam englobando, né? Então ficou uma tese maravilhosa. Esse livro aqui, Alemães, Comida e Identidade, uma tese ilustrada. Eu tenho uma bagagem bastante grande com os alemães de Curitiba, mas eu gosto de trabalhar na realidade com imigração, com cultura alimentar e dentro dessa linha de imigração e de grupos étnicos, né? Então, esse ano eu terminei um livro que trabalha também com cultura alimentar, entre outras coisas, que se chama Se Essa Rua Fosse Minha. Eu moro em Santa Felicidade e o livro é sobre os italianos de Santa Felicidade. A gente partiu dos nomes de rua daqui de Santa Felicidade, que existem diversos nomes de rua que são nomes italianos. A gente pesquisou as famílias italianas e os seus bens culturais que ainda se mantêm. E desses bens culturais, muito da cultura alimentar, muitos bens culturais alimentares, muitos patrimônios culturais gustativos e uma gama de receitas e de rituais sobre cultura alimentar. Eu estou desenvolvendo, em parceria com o meu esposo, que também trabalha comigo, um outro projeto que é para o ano que vem, que é sobre a Igreja Árabe de Curitiba, porque eu sou descendente de árabe. A minha avó nasceu no Líbano e eu sempre tive vontade de trabalhar com a Igreja Árabe, a igreja que minha avó frequentou. E existem várias pessoas que eu conheço, vários patrícios de Curitiba, e eu consegui ter o privilégio de desenvolver esse projeto e, se tudo der certo, o ano que vem a gente faz a captação de recursos para iniciar um trabalho sobre esses árabes, essa igreja São Jorge, que é o reduto dos árabes de Curitiba, uma igreja ortodoxa. E ali a festa junina deles é só com comida árabe. Então eu quero fazer o levantamento de todos esses bens culinários e essa riqueza que tem cultural, né, refletida na comida desses árabes de Curitiba.